Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos e vamos buscar da presença do Pai. Vamos buscar do alimento espiritual que nos vem pela palavra. Assim, formando essa corrente de oração, em oração, buscando esse contato, comunhão íntima com o Pai. Teremos aqui um tempo de oração, teremos aqui um tempo de palavra, duas formas, aliás, de nos conectarmos com o Pai e buscarmos da sua sabedoria. Vamos consagrar esse tempo que aqui teremos ao Pai, vamos conversar com Ele. Você que já está aí, ore comigo, consagrando esse tempo aqui que teremos de palavra, de oração. Oremos. Pai querido, nós te louvamos, te damos graças por esse dia, pela graça que nos permite se achegarmos a Ti, pela provisão que tens derramado diariamente sobre nossas vidas. Nós não merecemos, porque nós reconhecemos que somos pecadores, mas o Teu amor nos constrange ao nos envolver, ao derramar bênçãos, provisões, como que nos convidando a recomeçar em Ti, como que nos convidando a nos voltar a Ti. Por isso que aqui nós nos prostramos ao final desse dia, clamando pelo Teu perdão. Sim, Pai, nós reconhecemos que somos pecadores. Acolha o nosso arrependimento sincero, conceda-nos o Teu perdão, toca nosso coração com Teu Santo Espírito, com a Tua presença em nós, guiando-nos, inspirando-nos em nossas decisões, em cada passo de nossa vida, para que, a partir de agora, possamos ser mais fortes diante das tentações e ter a sabedoria, a coragem de dizermos não, permanecendo fiéis a Ti. Capacita-nos, ensina-nos, ajuda-nos, porque nós desejamos ser melhores. Por isso, Paizinho, consagramos esse tempo que aqui teremos a Ti. Toca nosso coração com Teu poder, fala aos nossos corações, nos alimenta espiritualmente, que cada pessoa que estará sendo alcançada, que está sendo alcançada, possa receber do Teu toque curador e restaurador sobre suas vidas, do alimento espiritual qual tanto nós precisamos para permanecermos firmes na fé. Tenha misericórdia de nós e ouça as nossas orações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Quem está aí? Dona Diva, Jesus abençoe seu lar. Dona Gislaine também está aí, Jesus abençoe seu lar. Maria Alice, Mateus, meu afilhado aí também, deve estar firme e forte aí, quase correndo. Jesus abençoe vosso lar. Quem mais está aí? Dá um oi, que a gente vai ver você aí. Muito bem, queridos. Avançando pelo mês de janeiro, os primeiros passos aí do primeiro mês do 2026, essa nova estação que se inicia, né, em nossas vidas. Ano do Senhor, ano profético de frutificar. Como igreja somos chamados, Jesus nos chamou a darmos frutos, né? Ele nos salvou, restaurou nossa comunhão com o Pai para nos capacitar, nos qualificando para fazermos boas obras, produzirmos frutos, né? Salmo de número 95, uma sugestão da nossa ministra leiga Diva. Vamos ver o que o Senhor nos diz através deste salmo. Pessoal que está se conectando conosco. Também Dona Celina, pessoal de Erechim, Jesus abençoe, boa noite.
pessoal de Giruá, que nos acolhe aqui na sua casa, Dona Rosane, quase gabrielense, Jesus abençoe. Dona Vânia, seu Írio, família, Jesus abençoe, abençoe vosso lar. Salmo de número 95, os versículos 6 e 7. Ó vinde, adoremo-nos, adoremos e nos prostremos. Ajoelemo-nos diante do Senhor, nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e somos povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes sua voz, não endureçais vosso coração. Até me passei um pouquinho aqui para ficar mais claro, né, o que o salmista quer dizer. Sim, vinde, adoremos, prostremo-nos diante do Senhor. Ele nos criou, Ele nos ama, Ele é nosso bom pastor. Essa imagem do pastor é muito, muito cara, muito importante. Ela nos lembra o pastor, a prática do pastoreio, quase desconhecida em nosso contexto atual, mas naquele contexto muito comum, o pastor ele conhecia cada ovelha, ele as conhecia pelo nome. Como fazer isso não sei, mas são pessoas que têm dom para isso, né? Que eram levantadas para esse propósito. Então quando Davi pega a imagem de Deus como pastor, ele que era pastor de ovelhas, ele sabia que as ovelhas estavam totalmente nas suas mãos. Então ele assim, dessa mesma forma, se coloca nas mãos de Deus como uma ovelha, frágil, indefesa, que precisa de alguém para cuidá-la, precisa de alguém para orientar seus passos, para levá-la até onde tem pasto, aonde tem água, proteger dos ataques dos possíveis predadores, do inimigo, no caso, levar para lugares seguros. A ovelha sozinha, ela é muito frágil, não pode ficar solta por aí facilmente, ela é alvo de predadores, ela não tem como reagir a qualquer ameaça. Então, Davi se colocou nessa mesma condição, como alguém frágil, humilde, que precisava viver na total dependência do Pai. Essa imagem é belíssima. Por isso que ele diz, pois Ele, o Senhor, o nosso Criador, é o nosso Deus. Somos o povo do seu pasto e as ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Aqui vamos ter partilha da palavra, então se você ouvir Deus falando contigo, quem sabe te advertindo, quem sabe te motivando, quem sabe te confortando, não endureça o coração, permita, receba e seja tocado, seja alimentado espiritualmente pelo Senhor. Quem mais chegou aí? Dona Gessira, seu Altamir, Jesus abençoe essa família, esse lar. Muito bem, queridos. Lembretes, domingo temos culto, primeira ceia do ano. Então, te espero lá domingo. Estaremos celebrando ao Senhor em nosso templo, primeira ceia do ano. Como a gente não estava aí no primeiro domingo do ano, então vamos ter Dona Diva esteve acolhendo a igreja estava reunida em oração, glorifico a Deus por isso, pelo ministério da Dona Diva, demais lideranças que se somaram com ela, a igreja que se reuniu ali para cultuar ao Senhor, mesmo que o pastor, o reverendo não estava ali, mas o Senhor, o bom pastor, estava ali acolhendo a cada um, alimentando espiritualmente. Então, glorifico a Deus por isso, por esta igreja que Ele, o Senhor, me confia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E agora domingo estarei aí celebrando o culto, Santa Ceia, primeira ceia do ano. Então, vamos lá, vamos consagrar nesse propósito de primeiro mês aí, consagrando este novo ano ao Senhor. Nós podemos fazer planos, como diz
a palavra, mas é o Senhor que faz eles acontecerem, porque o Senhor conhece o dia de amanhã. O Senhor sabe o que é melhor para nós, qual é o caminho certo para seguir. Por isso que nós precisamos dele como nosso alicerce, como nosso guia, como nosso pastor. Ele que nos conduz, ele que nos protege, ele que garante-nos vida. Então, consagrando o ano ao Senhor, te espero domingo, celebrando juntos. 9 horas, agora nesse período, somente às 9 horas, não temos culto às 19 horas, somente às 9 horas da manhã. Culto para a honra e glória do Senhor, primeira ceia do ano, certo? E claro, domingo temos Galeto, o primeiro do ano. Vamos lá então, essa primeira edição, essa promoção que tem nos abençoado como igreja. Tem provido recursos que nos ajudam no sustento. Então já estamos recebendo aí encomendas, várias pessoas já encomendaram e já recebemos doações, glória a Deus por isso, mas precisamos mais, sim, precisamos mais gente se somando. Precisamos de voluntários, homens que ficam no assado, as mulheres na salada, sempre temos as titulares ali, tanto do assado como da salada, mas mais gente se somando é bênção. Então se candidate, entre em contato conosco para nos ajudar na promoção do Galeto. Então quem puder se somar, homens para o assado, mulheres para a salada. Então entre em contato conosco e bora trabalhar para a obra do Senhor. Não é um favor que a gente faz para um reverendo, não é para a instituição, mas para a honra e glória do Senhor. Então, domingo tem Galeto. Além disso, doações são bem-vindas. Então, faça a sua encomenda. Aquele que puder, desejar, faça suas doações, porque as doações nos ajudam na compra do material. Ultimamente, a gente tem conseguido doações para comprar toda a matéria-prima. Com isso, a renda que entra com a venda dos cartões é 100% de lucro. Isso é bênção para a gente como igreja, nos ajuda a avançar, cumprindo nosso propósito como igreja. Então se some conosco. Essa promoção é uma das formas que a igreja se sustenta, que entra recursos para o nosso sustento, uma das fontes através das quais Deus traz provisão sobre a sua igreja. A principal delas são dízimos e ofertas. Você pode assumir esse compromisso também, virada de ano, início de ano, assumir esse compromisso de ser um dizimista e contribuinte da Anglicana Santa Semente, não como, novamente reforçando isso, não como um favor para o pastor, para a instituição, mas como forma de participar do avanço da obra. Porque se nós chegamos até aqui, até onde nós chegamos, se nós temos a estrutura que nós temos atualmente, é porque Deus tem usado pessoas, como eu, como você, que consagram do seu tempo, dos seus talentos, dos seus tesouros, e a obra avança cumprindo o seu propósito. E Ele pode nos levar muito além. Ele pode nos levar muito além. E Ele conta comigo, conta contigo, para que cada um de nós faça a sua parte e possa dizer: eu faço parte do avanço da obra, eu faço parte dos voluntários na casa do Senhor. Amém? Dona Vânia Pereira, Jesus abençoe, um abençoado 2026. Amém, amém. Que o Senhor nos conceda um ano cheio das suas bênçãos. E para nós como igreja é o ano de frutificar. Sim, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos chamou para Ele, o Senhor nos deu a identidade de filhos, para que nós possamos ser promotores de boas obras, ou seja, para produzir frutos. Não estamos aí por acaso, não estamos aí simplesmente para preencher um espaço no tempo, não. Nós estamos aí com um propósito claro. Deus tem um propósito na minha, na tua vida. Ele nos resgatou para um propósito muito claro. Por isso que Ele nos chama, a mim, a você, a todos aí que estamos conectados, unidos nessa corrente de oração para produzirmos frutos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Quanto mais boas ações nós produzirmos, menos maldade nós teremos por aí. Veja a importância
de nós produzirmos bons frutos. Nós, sim, se você acredita em Deus, a tua identidade é de filho de Deus. Como filhos de Deus, nós somos chamados a imitarmos o Pai, a propagarmos a obra do Senhor, nosso Pai. Então, quanto mais boas atitudes, quanto mais boas ações nós tivermos, nosso falar for mais santo, o nosso entorno vai ficando mais cheio da presença de Deus. Nós somos chamados a fazer a diferença. Ah, mas tem tanta maldade. A Bíblia usa alguns exemplos. Lembre-se do sal. Sede sal. O sal é a menor porção de uma receita, mas sem sal. Eu já fiz arroz sem sal. Pensa numa coisa sem graça e sem gosto. Mas só faltava aquilo, uma pequena porção de sal, mas fazia toda a diferença. O sal também, Jesus quando usa essa imagem, ele também conhecia o sal como alguns de nós conhecemos, que é o sal que ajuda a carne, quer dizer, faz com que a carne não apodreça. Ah, mas tem tanta maldade. Façamos a nossa parte. Sejamos sal, aquele que dá gosto e aquele que conserva, para que a realidade do nosso entorno não apodreça. Isso é forte, gente. Somos chamados a ser sal. Sede sal. Temperar, dar gosto. Sede sal, para conservar, não permitindo que a realidade do nosso entorno apodreça. Essa é a função do sal, tanto lá no tempo de Jesus como em nossos dias, para dar sabor e não deixar apodrecer a carne, que é o charque, por exemplo, né? Então, o sal o detalhe ali que faz com que a carne não apodreça. Ele ajuda a carne a conservar. Então, quando Jesus usa essa imagem, ele usa exatamente com esse propósito. Então veja a responsabilidade. É meu, é teu propósito sermos sal e luz. Você sabe que num dia escuro, quando falta luz, a gente fica todo perdido, né? Uma pequena vela, com aquela pequena chama, é suficiente para nos dar direção, para nos ajudar a não tropeçar, a não bater em alguma coisa. Ajuda-nos a termos uma visão clara do que vem pela frente. Então veja, eu e você somos chamados a ser sal para temperar, dar gosto, sabor e conservar, não deixar apodrecer a realidade do nosso entorno, e também a sermos luz, aqueles que deixam a visão do reino clara diante das pessoas, que ajudam as pessoas a não tropeçarem, a não se deixarem cair em armadilhas. Veja o quão profundo, veja o quão desafiadora é esse propósito que o Senhor nos confia. Então, não estamos aqui por acaso, não estamos simplesmente preenchendo espaço no tempo. É muito sério isso. Então, avancemos esse ano de 2026, ano profético de frutificar. Então, vamos lá para o nosso tema de hoje. Deus ainda tem terras novas para a sua vida. Um dos grandes desafios, segundo relatos que eu já ouvi, porque eu nunca fui lá, da agricultura nos Estados Unidos, dos produtores de soja, por exemplo, nos Estados Unidos, é que eles não têm mais como ampliar o espaço de terra, porque todas as terras disponíveis para plantio já foram usadas. Então não tem como ampliar a área plantada. Esse é um desafio. No Brasil nós temos muita terra aí solta, dando sopa. Esse é o diferencial, por isso que o Brasil tem muito ainda a avançar e a crescer como nação, porque tem muita terra aí improdutiva que pode se tornar produtiva para produzir alimento, que é bênção, né? E também gera uma economia mais saudável. Então veja,
Muitas vezes nós estamos nessa condição dos Estados Unidos. Porque nossa idade avançou. Porque eu já sofri tantas decepções. Eu já me decepcionei. Pessoas me decepcionaram. Eu não sirvo para nada. Deus não espera mais nada de mim. Eu já estou com uma certa idade. Deleta isso da tua mente. Abraão já foi chamado na velhice. E dele vem um filho que deu origem ao povo de Deus. E tantos outros exemplos bíblicos que nós temos de pessoas que o Senhor já chamou em uma certa idade. Então, sim, queridos, Deus ainda tem terras novas para a sua vida. Então, Ele pode abrir portas, Ele pode gerar no nosso entorno oportunidades para nós sermos bênção, independente da nossa idade, independente do que a gente tenha enfrentado até agora, independente, inclusive, do fato de que a gente possa estar enfrentando alguma doença. Deus ainda tem terras novas para a sua vida. Então, ainda tem oportunidade, vão surgir oportunidades, se a gente se colocar nas mãos de Deus, vão surgir oportunidades de frutificarmos, de sermos bênção na vida daqueles que nos rodeiam, de cumprirmos o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. 2026 é o ano de frutificar. É o ano de plantar novas e melhores sementes e vermos logo ali o fruto. Ano de avançar, não parar, não nos acomodar. Ano de olhar fixamente ao que está diante de nós. É o Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu me esforço, eu faço todo o esforço possível e avanço para o alvo. Jesus Cristo está lá na frente. Ele nos deu exemplo, ele está à nossa frente. Ele vai à nossa frente e nos desafia a seguirmos seus passos e a frutificar. Então, o que está impedindo, o que está paralisando você, ou o que colocou na sua mente de que você não serve mais para nada, de que você não pode ainda ser bênção na vida de alguém, que você que você não possa ser instrumento de Deus na vida de alguma pessoa, que Deus não tenha um propósito na tua vida. O que colocou esse tipo de coisa na tua mente? Josué, lembra de Josué? Josué, ele serviu ao Senhor por algo como 40 anos. Ele não era líder, ele era apenas parte do povo de Deus. Em um momento ele foi enviado por Moisés, entre outros, juntamente com outras pessoas, como representante de sua tribo, para olhar a nova terra, a terra prometida. Enquanto 10 pessoas, 10 líderes, 10 pessoas escolhidas nas suas tribos, voltaram de lá falando dos desafios, falando dos problemas, falando dos gigantes, falando dos exércitos, falando das muralhas. Josué e Caleb viram algo diferente. Eles vieram com uma outra visão. É como se eles falassem: tem problemas, tem gigantes, tem exércitos, tem muralhas, mas Deus é conosco, então vamos e possuamos essa terra. É um outro olhar, é uma outra visão. Eu relembro aqui essa afirmação porque é um novo ano. Mas tem desafios. Mas esse governo. Mas essa economia. Mas eu não tenho condições hoje. Mas eu estou com dor. Mas eu tenho esse problema. Mas eu tenho aquele outro problema. Seja Josué, seja Caleb, e tenha uma outra visão sobre essa realidade. Os desafios existem sim, e Deus não nos prometeu uma vida sem desafios, sem problemas. Isso não existe na Bíblia.
Então sim, há problemas, há desafios, mas o Senhor é conosco. Então o ano de 2026 vai ser bênção na minha vida. Diga aí, o ano de 2026 vai ser bênção na minha vida. Repita aí, porque Jesus é comigo. Porque em cada etapa, cada dia desse novo ano que se inicia, Deus estará comigo. Porque Ele é fiel em sua promessa e Ele prometeu: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. O Senhor é conosco, não estamos sozinhos. Vejamos um detalhe na vida desse homem chamado Josué. Livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 13, o primeiro versículo aí. Veja o que diz esse versículo. Ora, Josué era velho. Veja, já tinha passado por um monte de coisas. Então ele já viveu aquela experiência de ser um dos 12 a ir espias, né? A ir conhecer a nova terra. Ele já viveu experiências de guerrear, de guerras que eles enfrentaram naquela caminhada dos 40 anos pelo deserto. Ele já estava liderando o povo de Deus por um tempo. E aí a palavra do Senhor vem a ele e diz: ora, Josué já era velho e acometido pelos anos. Já tinha sinais, né, da sua velhice. E o Senhor lhe disse, então veja, vamos repetir isso, relembrar. Ora, Josué era velho e acometido pelos anos. E o Senhor lhe disse, e a palavra do Senhor veio a ele: tu és velho e acometido pelos anos, e ainda resta muitíssima terra para ser possuída. Tem muita coisa para acontecer na tua vida, Josué. Ah, mas eu já sou velho, já não consigo caminhar daquele jeito, já não tenho mais aquelas habilidades, já não tenho mais aquele pique. Tem muita terra para ser conquistada, Josué. Isso é uma palavra poderosa para a gente, né? Porque talvez a gente esteja começando esse novo ano pensando assim: e agora? Novo calendário, novas frustrações, vão vir novos problemas. Queridos, a mensagem de hoje, se você pegar somente isso, já é suficiente. Tem como propósito mostrar na palavra e pela palavra que nunca estamos velhos para frutificar. Nunca é tarde para frutificar. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Nunca é tarde para frutificar. Mesmo depois de tantos anos de caminhada, Josué já serviu de tantas formas diferentes, mas Deus chega para ele: ainda não terminou, ainda tem muita coisa para ser feita. Eu espero muito de ti, e Deus está falando para mim, para você também. Não desanime, é um novo ano, há muita coisa para ser conquistada, há muito fruto para ser gerado, querido. Então vamos lá. Aprendamos hoje que o tempo não cancela o propósito. Vamos para Isaías. Isaías capítulo 46, verso 10 nos diz, uma parte desse versículo nos diz, quer dizer, relembrando aí essa afirmação para Josué, a primeira parte desse versículo de Josué 13. Ainda há muita terra para ser conquistada. Josué tinha algo como seus 85 anos, mas Deus lembra a ele que ele tinha um propósito, que o propósito na vida dele ainda estava ativo. Tinha muita coisa para ser feita. Muita gente vem com essa conversa, né, de que já a idade já tem avançado, já passou seu tempo, por qualquer motivo, decepção, problema, se desiste, acha que o propósito de Deus já se cumpriu,
E olha que Josué tinha toda a autoridade para dizer isso. Ele já tinha vivido muita coisa, realizado muita coisa, conquistado boa parte da Terra Prometida. A Terra Prometida ela só foi conquistada plenamente com Davi. Então demorou muito tempo para ser conquistada toda aquela área que Deus tinha prometido, que Deus tinha garantido ainda a Abraão que eles possuiriam como povo de Deus. Então Josué já tinha conquistado muita terra, mas aí chega Deus para ele e diz: cara, tem muita coisa para tu conquistar ainda, não acabou não, siga firme, o propósito para a tua vida ainda não terminou. E agora sim um versículo que é importante para a gente lembrar aqui. Isaías 46, verso 10 nos diz assim: desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Eu digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Ah, mas amanhã pode vir o fim. Exato, pode, a gente não sabe quando é o fim. Mas enquanto esse fim não chega, o propósito de Deus continua vivo, ativo sobre nossas vidas. O que mais você precisa para se convencer que Deus tem algo a fazer através da tua vida? Dos dons, dos talentos que Ele colocou na tua vida? Dos tesouros, da estrutura financeira que Ele colocou na tua vida? Sim, porque o tempo que Ele nos concede, os talentos que Ele nos concede, os tesouros que Ele coloca na nossa mão, tem um propósito para que eu e você cumpramos com aquilo que Ele espera de mim e de você. Antes de nós nascermos, Ele já nos conhecia e já tinha confiado a cada um de nós um propósito, um porquê dos talentos que nós temos, um porquê de nós herdarmos o que a gente herdou, um porquê de nós sermos o que nós somos, termos nossas habilidades e nossos talentos. E nunca... Uma das coisas que afeta muitas pessoas é o fato de olhar: mas eu não sei tocar violão, mas eu não sei falar em público. Algumas coisas podem ser ainda aprendidas, inclusive. Mas não necessariamente. O Antônio aqui não sabe tocar violão e eu tentei várias vezes e eu acho que não rola mais. Agora, eu continuo ativo na obra do Senhor e tem muita coisa que Deus pode fazer através de mim na vida das pessoas que Ele coloca junto de mim. Então eu continuo sendo um instrumento de Deus, mesmo não tocando violão, mesmo não sabendo algumas coisas. Agora tem algumas coisas que a gente tem que aprender. O Antônio aqui teve que aprender a falar em público. Eu tinha um medo, vergonha, meu Deus, era horrível esse negócio de falar em público. Hoje consigo, não é algo mágico, não é algo automático, mas pela graça de Deus eu consigo. E como foi bênção no culto de Natal, ver a minha baixinha já encarando com seus 8 anos, já encarando o público, já cantando na frente das pessoas, ela que é toda tímida, que nem o papai. Glória a Deus por isso. Então algumas coisas podem ser vencidas, superadas, outras coisas podem ser aprendidas, mas compreenda, independente da sua idade, independente das suas limitações, das limitações que a gente percebe que a gente possa ter, o tempo não cancela o propósito de Deus para as nossas vidas. Ao nos criar, Ele nos criou com um propósito. Ao nos resgatar das trevas para a luz, da escravidão do pecado, Ele nos resgatou com um propósito claro. E enquanto estivermos vivos, enquanto Ele estiver nos confiando, enquanto o fim não tiver chegado, esse propósito continua vivo, continua ativo, ele não foi cancelado. Segundo, a estagnação é o maior inimigo da frutificação. Estagnação é você cruzar os braços, é você achar que está tudo bem, né? Afinal de contas, as tuas contas estão pagas,
Você tem, quem sabe, uma estabilidade no trabalho, uma estabilidade financeira. Para que se envolver? Para que colocar a cara a tapa? Para que... Pois é. O conforto é o maior dos obstáculos para conquistas, para que você avance. Ah, para que ampliar meu negócio? Afinal de contas, eu já estou ganhando bem. Para que orar mais? Afinal de contas, tenho saúde, tenho uma casa, tenho um salário, uma poupança gorducha. Então tá bom. Então vou deixar de orar, vou deixar de congregar. Aí quando a água chega no pescoço, quando vem a doença, quando vem a enfermidade, vem algum problema familiar, aí você corre para Deus. Meu Deus, me socorra, agora eu estou na igreja, me ajude, meu Deus. Já vi muito isso acontecer na minha caminhada cristã. Estagnação é o maior inimigo da frustração. O Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 5 nos diz: Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu permanecerei nele, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Nada. Ou seja, a vida fica sem sentido. E é nesse sentido que muita gente paralisa. Ele não ora mais porque tem saúde, porque a vida financeira está boa, porque tem o seu trabalho. Então ele se aquieta. Ele cruza os braços. Deus não espera mais nada de mim. Aí você, aliás, nessa bonança, nessa aparente bonança, tudo 100%, tudo bem, você acha que não precisa de Deus. Você para de orar. Você para de congregar, achando que está tudo bem. Aí quando acontece um problema, meu Deus, por que tu me abandonou? Porque você não estava conhecendo a Deus. Você tinha virado as costas para Deus. Não é que você estava vivendo na maldade. Você simplesmente deixou a alegria tomar conta, aquele bem-estar de que estava tudo bem, que você tinha conquistado todas as coisas, e você deixou Deus de lado. Se nós nos afastamos da videira que é Jesus Cristo, a nossa vida perde sentido. E a gente vai morrendo aos poucos. Mesmo a gente tendo uma poupança gorducha, mesmo a gente tendo saúde, mesmo a gente tendo uma casa, as coisas vão perdendo sentido. Porque a gente virou as costas para Deus. Então, queridos, não pare. Continue buscando a Deus. Está tudo bem? Continue orando. Você está bem financeiramente? Continue orando. Você está bem nos negócios? Continue orando para que Deus te ajude a prosperar ainda mais. Você está com uma poupança gorducha? Continue orando para que Deus te dê mais e você possa ser mais generoso. Você possa dar mais dízimo, você possa dar mais doações, você possa fazer mais caridade. Sim, não há limites, avance. Você já tem servido na igreja? Ore para que você possa servir mais, para que você possa alcançar mais gente. Não pare. Um exemplo. Elias, no ribeiro de Querite, junto à caverna do desejo e deseja a morte. Deus chega a ele: o que tu tá fazendo aí, Elias? Tu tem muita coisa para fazer, então te levanta, coma, te alimenta e vai lá cumprir o teu propósito. Neemias também teve o seu momento de estagnação. Ele estava bem, ele estava servindo no palácio da Babilônia. Deus chega a ele, faz as informações irem a ele, desperta um anseio no seu coração. Tu tem muito o que fazer, tu tem uma cidade para reconstruir, tu tem a tua cidade para reconstruir, vai lá reconstruir a cidade de Jerusalém. Paulo
um líder, um religioso, um líder promissor. Ele era muito jovem, ele tinha muito que crescer, muito que aprender, crescer profissionalmente, perseguindo os seguidores de Jesus. Jesus literalmente o derruba do cavalo e o chama para uma nova vida. Ei, tipo, acorda, desperta, eu espero mais de ti. Quem sabe você seja o Elias hoje, paralisado, desejando ou esperando a morte. Quem sabe você seja o Neemias, bem de vida, se alimentando bem, com um bom trabalho. Quem sabe você seja o Paulo, religioso, achando que, como você nunca matou ninguém, como você nunca roubou, você não tem pecado, então você está 100%, não precisa nem orar. Ei, Deus te chama, desperta! Tenha cuidado. Deus te chama a frutificar. Quem sabe precisa cortar alguma coisa aí. Tipo, a videira precisa de poda, né? Para ela dar aquela despertada. Permita que Deus atue em tua vida, para que você vá muito além, para que você não paralise no tempo. Em terceiro lugar, para a gente finalizar, cada estação traz a própria fertilidade. Então, cada estação tem... Você lembra dos celulares, aquele tijolão? Ele não servia para a gente fazer isso, né? E olha que faz pouco tempo, né? Que eles existiam. Os tijolões existiam. Eles cumpriram o seu propósito. Mas o tempo passou. Ah, você lembra dos orelhões? Eu me lembro aí em Erechim. Tinha um orelhão que estava com um problema. E aí não precisava nem usar cartão. Ou fichas, o tempo da ficha. Caiu a ficha, você se lembra disso? Alguém aí se lembra da ficha que a gente usava no orelhão? Tinha uma moeda que a gente colocava lá. Isso tem que desenhar para a nova geração. Eles não conhecem, não sabem o que é isso. Depois existia o cartão. Você comprava um cartão, tipo um cartão de crédito, e colocava ali, ele tinha um limite de minutos que você podia ficar utilizando o orelhão. Os orelhões sumiram, né? Não existe mais. Alguns lugares ainda existe, né? Eles cumpriram o seu propósito. Então, veja, lembrando aí de algumas coisas, algumas características de algumas estações. Cada coisa que acontece tem um propósito, tem e ainda teve um outro momento. A gurizada ia jogar jogos aí, nos lan house, né? Então tu ia ali para usar computadores, jogar, poder se comunicar. Eu me lembro de várias vezes. Eu me lembro de uma das primeiras reuniões que eu fiz com o bispo Flávio. Foi o primeiro bispo da Anglicana no Brasil a me acompanhar pastoralmente. Eu me lembro de ter ido a uma lan house para poder conversar com ele. E veja, isso foi algo como uns 9 anos atrás, 8, 9 anos atrás. Hoje eu tenho isso em casa, a internet se espalhou, hoje tem essa facilidade dos celulares que nos conecta com o mundo, a gente pode estar se falando, se vendo aqui, né? Glória a Deus por isso. Cada coisa cumpre o seu propósito. Tem o seu tempo, então cada estação tem uma característica nova, muitas vezes traz desafios, muitas vezes traz oportunidades. Então, esse fato de estarmos iniciando um novo ano, veja, novas oportunidades, novas terras a serem exploradas, novos dias com novas oportunidades de fazer diferente, né? Então vamos lá. O texto que eu quero destacar aqui é Êxodo capítulo 31, dos versículos de 1 a 5. Antes disso, Dona Cleci Figueiró, que entrou aí, boa noite, Jesus abençoe seu lar. Bom tê-la conectada aqui com a gente. Êxodo capítulo 31, dos versículos 1 a 5 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés:
considere que escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico para desenhar e executar trabalhos de couro, trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para talhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Queridos, algum questionamento aqui? Quanto dinheiro alguém vai ganhar? Quão famoso ele se tornará? Muitas curtidas nas redes sociais, isso acaba sendo o que parece ser o mais importante no nosso contexto. Mas o mais importante, queridos, antes do dinheiro que a gente pode ganhar, antes da fama que a gente vai adquirir, ou antes das possíveis curtidas que a gente vai ganhar, tipo, eu como quem produz uma live, fico esperando quantas curtidas nós vamos ter, quantas visualizações, mas o importante é você saber que você está aí do outro lado, você está se alimentando espiritualmente, você está recebendo de Deus, ou seja, eu estou cumprindo o meu propósito, o propósito que Deus me confiou para a minha vida. Não que eu vou ficar famoso, não que eu vou ganhar dinheiro com as curtidas, com os compartilhamentos, não. Queridos, Bezalel foi cheio do Espírito Santo para preparar os ornamentos da tenda da congregação, aquilo que era o protótipo do templo que Salomão construiria alguns séculos mais adiante. Pensa, quais foram as profissões mais desejadas em Israel no tempo em que Salomão assumiu o trono no lugar de seu pai Davi? Cada estação da vida traz a sua fertilidade. Escute, frutificar não tem a ver com ganhar dinheiro. Isso é pobre demais, é pouco demais. Deus não vai encher você do seu Santo Espírito para que você possa fazer uma nova, mais grandiosa aplicação financeira. Não, não, queridos. Ele está sempre pronto para encher pessoas com seu Espírito Santo, para que essas pessoas possam cumprir o propósito que Ele tem para a vida dessas pessoas. Então, desejar somente fama, desejar somente finanças, isso é tão pouco. O mais importante disso tudo é nós cumprirmos o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Porque o dinheiro, em São Gabriel é um dos lugares que eu me deparei muito com isso. Mansões, verdadeiras mansões que foram construídas por fazendeiros, por pessoas que ganharam muito dinheiro com gado, com agricultura, e que quando essa herança passou para seus filhos, ela virou em nada, está lá caindo, está lá apodrecendo, porque eles não souberam valorizar. Sim, a traça, a ferrugem destroem essas coisas que a gente constrói aqui nessa terra. Por isso que o mais importante de tudo é nós alcançarmos o propósito que Deus tem para a nossa vida. Nós colocarmos em prática aquilo que o Senhor espera de nós. Mas eu deixei um patrimônio tão pequeno para os meus filhos. Essa não é a questão. Deixe um legado de alguém que se entregou a Deus, que tem uma vida dirigida, inspirada por Jesus, que se esforçou com todo seu empenho possível a superar suas limitações, a ser uma pessoa melhor, uma pessoa segundo o coração de Deus. Atente, queridos, para a gente concluir aqui. O tempo não cancela o propósito de Deus. O tempo pode ser uma variável trazida para o nosso lado.
Não Cronos, mas Kairos, tempo certo, tempo de Deus. Então, ainda é tempo de você viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Deus tem uma outra forma de contar os anos. Por isso que ele chamou um Abraão já em alta idade. Por isso que ele se dirigiu a Josué em alta idade, já velho, já cometido pelos anos, e ainda diz: tem muita terra para ser alcançada. A estagnação é o maior inimigo da frutificação. A estagnação é a contra-atitude dos frustrados. A atitude de estagnar é um mecanismo de defesa para não mais se frustrar. Só que ela gera mais pobreza e mais frustração. Então, não pare de orar, não pare de se envolver. Tem tanto ministério para você se envolver. Erga a mão, diga: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Ore para que Deus abra portas diante de ti, para que Deus traga oportunidades a ti para você servir, ser bênção na vida dos outros, cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Não pare. Cada estação traz a sua própria fertilidade. Fertilidade é Deus quem dá. Então eu me esforço, aquele time de voluntários trabalha para que as coisas deem certo, mas quem faz realmente a coisa dar certo é Deus. Deus é que faz frutificar. Então, um campo fértil, um ventre fértil, uma economia fértil depende da bênção de Deus e de atitudes que gerem o usufruto da fertilidade. Fé sem obras é morta. Então não basta você dizer que crê, mas está de braços cruzados, não faz nada. Essa fé é morta, é sem vida. Então se envolva. Nós não fizemos atos de caridade, nós não praticamos a generosidade para nos tornarmos melhores, para que nos tornemos merecedores do reino, da salvação. Não, por mais que você se esforce, você nunca vai alcançar a condição de merecedor do reino. Só pela graça. A gente alcança essa condição só pela graça. Só Jesus salva, não obras, mas nós fazemos obras porque Jesus nos salvou. Amém? Que essa palavra se multiplica 100 por 1 no teu coração. Vamos orar? Tenha o teu tempo de conversa com o Pai agora, depois de receber essa palavra, para a gente refletir, para a gente colocar nas mãos do Senhor. Vamos conversar com Ele. Feche seus olhos se assim desejar e converse com o Pai. Oremos. Pai querido, nós, prostrados na Tua presença, Te louvamos pela palavra que trouxeste a nós nesse dia, esse desafio que nos trazes nesse ano de refletirmos sobre nosso propósito. Sim, a Tua palavra deixa muito claro que todos nós somos chamados a frutificar, a produzirmos frutos. Tu não nos criaste para simplesmente preenchermos espaço no tempo. Tu esperas algo muito concreto de nós. Por isso que nos deste dons, por isso que nos deste talentos, por isso que nos deste tesouros, para que através dessas coisas nós pudéssemos cumprir nosso propósito. Então, Paizinho, nós aqui humildemente clamamos: ajuda-nos. Porque muitas vezes, por frustrações, por coisas que aconteceram, por pessoas que cruzaram o nosso caminho, nos decepcionaram, inclusive no contexto da igreja, nós achamos que não servimos mais para isso. Nós concluímos que não vale mais a pena. Quantas pessoas já nos disseram isso? Que desistiram, que pararam de se envolver porque outras pessoas decepcionaram. Querido Deus, nós nos prostramos à Tua presença pedindo: aviva-nos, ó Deus. Ajuda-nos a perceber que há tempo sim, e que independente das decepções, das frustrações, Tu nos chamas a frutificar. Tu nos chamas a cumprir o propósito que Tu tens para nós. Ajuda-nos, Paizinho. Ajuda-nos que essa palavra frutifique em nós, para que essa palavra nos desperte para uma vida cheia de sentido.
uma vida de acordo com o propósito que tu tens para cada um de nós. Toca nosso coração e nos desperta, ó Deus. Cuida, Senhor, das nossas famílias. Sim, Pai, nós consagramos a Ti nossas famílias. De forma especial, nossas crianças. Abençoa, Pai, nossas crianças. Proteja. Nos ajude também a passarmos a elas, a transmitirmos a elas a importância de buscarmos a Ti, a esperarmos em Ti, a cumprirmos nosso propósito em Ti. Abençoa, Senhor, nossas crianças, a nós como igreja. Sim, Paizinho, nos abençoa, nos instrui, nos capacita para que possamos cumprir o propósito que tens para nós como igreja, na cidade de São Gabriel e onde quer que Tu nos enviares, Pai. Vá à nossa frente. Nesse ano que se inicia, Paizinho, cada etapa, cada dia desse novo ano, que a Tua mão poderosa esteja sobre nós, nos inspirando para que tomemos decisões sábias, decisões segundo a Tua vontade, de acordo com a Tua vontade, Paizinho. Então nos inspira, nos conduze por esse novo ano. Os desafios que surgirem, nos dê força, nos dê coragem para enfrentá-los. Os problemas, Pai, nos fortaleça para enfrentá-los de cabeça erguida, na certeza que Tu estás conosco. As conquistas, Pai, que nós também continuemos em pé, firmes na fé, em conquistas, em meio àqueles momentos de bênção, que nós permaneçamos firmes na fé, Te buscando, Te adorando, Te glorificando, sabendo que tudo vem de Ti. Sim, Paizinho, nós colocamos nas Tuas mãos esse ano que já avança. Ano de 2026. Ano de frutificar. Dirige nossos passos e faça com que nós possamos compreender que sim, que Tu esperas de nós frutos, que Tu tens um propósito para as nossas vidas. Pai, cada lar, cada pessoa que se conecta conosco, nós colocamos nas Tuas mãos e que a Tua bênção, a Tua paz repouse sobre cada um de nós. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que bom que você nos acompanhou aqui nesse tempo. Compartilha com mais alguém. Essa live fica disponível nessa página do Facebook. Depois nós colocamos também no nosso canal do YouTube. Então compartilhe com mais alguém. No YouTube, se você for procurar a gente lá, é Igreja Santa Semente. Compartilha com mais alguém. Quem sabe alguém conhecido teu está aí estagnado, paralisado, achando que não serve mais para nada, achando que não tem mais o que fazer. Compartilha com ele para que ele saiba que sim, Deus espera algo de nós, independente da nossa idade, independente dos desafios e decepções que a gente tem enfrentado. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Independente do tempo, esse propósito, ele não é cancelado. Há tempo sim, há novas terras a serem conquistadas. Que Jesus te abençoe o restante dessa semana e te espero domingo para celebrarmos conosco a primeira ceia. E domingo também tem galeto, então se some da forma com que você puder nesta promoção. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia!